nome é Marina Colella dos Santos, mas todo mundo na Santa Casa me conhece como Maionese, que é meu apelido. E eu sou da turma 47. Previamente à faculdade, eu estudava num colégio que era voltado para vestibular, Colégio Vértice. E, enfim, então minha vida era voltada para isso, né? Então eu escolhi que eu queria ser médica, acho que desde sempre, na verdade. E olhando hoje, naquela época eu achava que era pelo desafio, porque talvez fosse mais difícil, mas olhando hoje eu acho que era pelo desafio. Tanto o diagnóstico, então assim, eu acho que cada pessoa tem uma história e a gente cada caso clínico é um caso, quanto pelas relações humanas que a gente tem. Então eu acho que ter um contato com isso é muito legal. Mas isso eu só concluí depois. E, enfim, então eu acho que desde sempre realmente eu estudei para fazer faculdade de medicina. E eu fiz um ano de cursinho, acho que também foi uma coisa importante, que eu consegui conhecer outras pessoas, sair um pouquinho do meu mundinho, que era um colégio pequeno, enfim. Consegui ver que o dia a dia é diferente de outros lugares. E aí passei na Santa Casa. E aí foi isso. Assim, como eu falei, a minha escola era bem voltada para o vestibular, né? Então a gente estudava o dia inteiro, né? Era período integral. E aí foi um momento bem focado, assim, né? Meu terceiro ano a gente estudava bastante, fazia simulado, enfim. Eu, infelizmente, não passei no primeiro... Infelizmente, eu achei na época, mas agora olhando felizmente, porque eu acho que realmente um ano de cursinho me agregou maturidade para conseguir aproveitar melhor a faculdade. E, enfim. E aí, realmente, nesse ano de cursinho, eu estava mais tranquila, porque eu acho que era mais uma questão de tempo e de manter o que eu já tinha aprendido, na verdade. E foi um momento até que era aquela ansiedade toda, mas, enfim, que foi um momento que eu consegui conhecer novas pessoas, tenho amigos do cursinho até hoje, que eu mantenho, então que você percebe que a vida é mais do que aquele mundinho que você viveu até então, que foi uma coisa que foi até depois ainda da faculdade, né, cresceu muito mais. Olha, eu já falei em algumas outras coisas que eu passei nas melhores e as piores coisas da minha vida na faculdade, assim. Eu acho que, né, indo para onde eu estava falando, eu acho que entrar na faculdade, na Santa Casa, mostrou muito o que, como eu estava falando, que eu tinha um mundinho, aí na faculdade um mundo maior, e aí pelas pessoas e todo o contato que a gente tem, não só da faculdade, mas com todos os pacientes, e você tem todos os tipos de pessoas que você tem um contato e que você tem um diálogo diferente e coisas nesse ponto muito importantes, né? Eu gostava muito da faculdade, eu acho que eu tinha um contato muito intenso, eu acho que realmente a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu vivi aquilo, né? Eu acho que era todo o contato, era meu dia a dia, era aquilo, era uma coisa bem importante. Histórias específicas, enfim, eu fiz, acho que muitos amigos, pessoas que eu tenho amigos até hoje, né? E que estão no meu dia a dia. Eu acho que uma coisa muito legal, que eu falo que acho que a Santa Casa me ensinou a ser mais humana, sabe? A gente ter o contato com o paciente até hoje. Eu acho que para você ser médico, você tem que ser no mínimo empático, né? Então eu acho que a convivência com pacientes desde o começo da faculdade, né? Desde o começo do primeiro ano da faculdade, que você vai aprendendo, você vai tendo contato com pessoas e casos e histórias que você nunca imaginou que fosse passar. Eu acho que é uma coisa muito legal e vai te engrandecendo não só como médico, como pessoa, né?
Mas a faculdade também não é só isso, né? Eu acho que a gente... eu cresci também e amadureci da forma de ter... de como me portar e de como ser como um adulto jovem. Às vezes eu brinco que médico é um adolescente um pouco tardio, né? E aí a gente tem uma adolescência um pouquinho maior, né? Pelo fato de ganhar dinheiro mais tarde, enfim. E eu acho que esse contato com, né? Eu acho que as pessoas, pelo o tempo na faculdade, então você também começa a aprender que, como eu disse, eu estudei em lugares muito voltados para vestibular, então era tudo muito mastigado, né? Então você começa a aprender que as coisas você tem que correr atrás, que não é tudo do jeito que te entregam de bandeja, então, enfim, e que você tem que ter outros tipos de contato, né? Eu gostava muito de propedêutica, né? Que eu acho que é quando realmente você aprende. Eu acho que eu sou clínica, né? Sou nefrologista. É um pouquinho diferente, talvez, em outras áreas. Mas você tem aquele contato que você perceber o que está esquisito, o que está estranho, o feeling que você só vai ter com uma frequência maior, tendo um contato maior com as pessoas e os pacientes, vendo casos clínicos, é muito importante, né? Então, isso é essencial. Isso da parte mais básica, né? Mas, assim, apesar de ser clínica, o meu primeiro estágio no internato foi a cirurgia geral, que a gente, né, é conhecido por ser o mais pesado para o interno. E eu acho que aquilo eu lembro que foi meu primeiro dia, foi meu primeiro plantão à noite, foi a gente vai para aquele pronto-socorro, que assim, acho que um dos lugares que eu mais aprendi na minha vida, assim, médica. E você fica olhando e fala, ai meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí chega um monte de pacientes, você fala, ai meu Deus, várias histórias, né, que a gente tem. O dia que caiu o teto de uma balada num sábado à noite, você vai lá, como os pacientes começam a brigar, e você tem que, calma, vamos lá, que por isso você tem que suturar os pacientes. Enfim, um monte de coisas nesse sentido, em que você tem que lidar com uma situação maior, né? Isso no internato, principalmente. Depois eu fiz residência de clínica, né, aqui também, e isso cresce como uma responsabilidade muito maior, né? Porque, querendo ou não, você é o responsável, você tem um outro papel para conduzir os casos. Então, eu acho que tem esses dois pontos em que são bem importantes. O que eu fazia, né, a parte da faculdade que eu tinha, eu fui do centro acadêmico, né? Fui do centro acadêmico no 3º ano. Tinha participei de algumas ligas no começo. Eu treinava handball, que eu gostava muito, assim, era nosso time, que eu gosto muito dele até hoje, assim, sinto muita falta. E eu fui no PECA nos primeiros anos também, que foi uma coisa muito interessante. Eu acho que realmente foi a primeira vez que eu me senti responsável por um paciente, né, então que você tem toda uma construção de um cuidado, que também é uma coisa muito interessante. Mas intercâmbio eu acabei não conseguindo fazer. A gente leva muito a sério, né, o esporte, e eu acho que o esporte assim, no começo foi que integrou, acho que a minha sala, que a gente tem, né, a Calumed, enfim, que você fica lá para treinar, e na verdade aquilo tudo é para você se integrar uma faculdade, conhecer as pessoas e de uma forma em que você tem um apego àquela instituição e às pessoas. Eu acho isso muito legal. Eu acho que hoje, todos nós que nos formamos na Santa Casa, levamos o nome dela. Então, isso é, assim, eu acho que o esporte foi o meio para você realmente se dedicar e entender o que isso pode levar para depois, né?
Fora que você tem todas as interações sociais e é um objetivo em comum, você consegue ter um senso de responsabilidade diferente, enfim, e que você tem toda aquela emoção também, né, de ter as intermédias que a gente vai lá, e, enfim. Uma das coisas, tem um jogo que eu nunca vou esquecer que a gente ganhou, teve um ano do handball que a gente ganhou de todos os jogos, de todas as equipes que a gente tinha perdido nos anos anteriores, que eu tinha participado das intermédias, e assim, foi muito legal, foi uma sensação muito boa. Então, nefrologia eu acho que é uma coisa muito clínica, né? Como já falei, eu tenho acho que um raciocínio clínico maior, sem habilidade nenhuma motora. Então, eu acho que se fosse cirurgia eu não ia ser muito boa. Mas eu acho que realmente um raciocínio clínico. E nefrologia é isso, né? Eu acho que a gente precisa de muito raciocínio, porque a interação, né, rim, todas as coisas, é um órgão que tem interações, né, bem sistêmicas, não que as outras não tenham, mas acho que a nefrologia tem também. Quando eu fiz residência, tinha muitos chefes mais novos também, que eram próximos nossos, que eram nefrologistas, então isso também ajuda, né? Então estimula também você ter outras discussões, e eu acho que, fora que a gente até brinca que o nefrologista tem também, né, então tem plantão, tem procedimento, tem outras coisas, então também você consegue viver desde dentro do hospital, tem várias áreas, né? Você pode ficar dentro do hospital, ou em clínica, ou tem consultório, então também tem esse dia a dia que é um pouco mais variado, né? Então acho que teve isso também. Hoje em dia eu trabalho em 8 lugares. Desde clínicas de diálise, eu tenho alguns ambulatórios, tanto SUS quanto em hospitais particulares. Eu sou assistente, trabalho tanto no ABC quanto no HC também. E, na verdade, né, depois que eu me formei, fiz a clínica, né, aqui, que também foi um lugar de muito aprendizado. A gente fala que também você tem um contato com muitos, né, um dia a dia, casos muito ricos, enfim. Depois a especialidade eu fiz na Escola Paulista e fui preceptora também lá. E ali eu acho que foi na pandemia, né? Foi em 2020, então mudou um pouquinho como era o habitual, mas foi uma coisa que foi quando eu aprendi, foi quando eu descobri, na verdade, que eu queria seguir carreira acadêmica, que eu acho que tudo o que eu aprendi até agora foi porque pessoas que estiveram ali e quiseram me passar não só o caminho, né, mas também a experiência que elas tiveram, e eu acho que isso me faz uma médica melhor, uma pessoa melhor, e é isso que eu quero fazer daqui para frente, essa parte de carreira acadêmica. Estou começando meu mestrado agora, para tentar seguir a partir daí. O paciente geral de nefrologia geralmente é um paciente muito grave, né, infelizmente. Como eu falei, na verdade eu trabalho a grande parte no SUS, né? Então, infelizmente, a gente chega a ter um contato com o paciente muito depois do que deveria. Então, passa de você tentar lidar só com fatores de risco para você ter que programar terapia de substituição renal e, assim, às vezes de uma forma muito rápida, né? A gente, principalmente em hospital, chega muito paciente que nunca soube que tinha problema renal e que tem que começar a fazer diálise, enfim, infelizmente que não seria o ideal. Então, o paciente realmente tem uma angústia muito grande, acha que está sendo, se ele realmente nunca teve contato e tem que começar a fazer diálise, por exemplo, acha que está sendo castigado. Então, é uma coisa que realmente
muda completamente o dia a dia, né, do paciente, mas você tem que tentar acolher e mostrar que, na verdade, aquilo é um tratamento, que né, a gente tem como tentar manter uma outra qualidade de vida, mas realmente o paciente da nefrologia é um paciente grave, que tem muitas comorbidades, então que não é uma coisa tão fácil de lidar. Atualmente não, assim, mas acho que quanto os números de pacientes renais crônicos têm crescido cada vez mais, né, por descompensações dos fatores de risco, principalmente diabetes, né, que é o principal. Então, a gente tem outros, é um paciente bem grave, né, então é uma situação difícil de lidar. Então, não adianta eu chegar, despejar um monte de coisa para o paciente e ele não fazer nada, né? Então, eu acho que também entra naquele ponto de empatia, em tentar levar a melhor qualidade de vida para tentar realmente convencer o paciente que aquilo, teoricamente, vai melhorar a qualidade de vida dele. Que entra um pouco no que eu falei no começo, né? Eu acho que, apesar de a parte teórica ser essencial, né, na formação de um médico, ele ter o conhecimento, sempre estar atualizado, ele tem que saber passar, né, para o paciente e tentar convencer não, mas entrar num acordo e tentar mantê-lo, né, o tratamento da forma ideal para que o paciente realmente faça o que você tem proposto, né? Assim, eu acho que o essencial é realmente a atenção primária, né? Eu acho que a população geral, ela tem uma carência importante de prevenção primária mesmo, né? Muitos, não só na nefrologia, mas na cardiologia, em vários pontos, que o controle, pelo menos, de doenças, né, de doenças primárias, né, de doenças que são a grande maioria da população, então pressão alta, diabetes, dislipidemia, e os pacientes, eles não têm diagnóstico, eles não têm o acompanhamento. Claro que, né, estou falando no modo geral, tem alguns lugares, lógico, que a gente tem, mas eu ouço muito de pacientes falando porque no meu posto não tem médico. Então, assim, o essencial, o ataque para a gente conseguir reduzir acho que a grande parte de doenças finais seria nessa parte de atenção primária, né? Então, ter um controle, fazer um acompanhamento longitudinal dos pacientes, exames e medidas para prevenção realmente dessas doenças essenciais. A gente tem, né, não estou criticando, mas acho que a medida do Brasil, a gente se baseia muito na atenção terciária, né? Então, assim, a gente, na verdade, até se encontra num lugar que, né, a atenção terciária, quaternária, que, enfim, mas muito se foca naquilo, mas acho que seria uma medida, sim, ter esse controle. Tá, então, assim, não sei, eu não sei se eu consegui passar a importância que a Santa Casa teve na minha vida, assim. Eu acho que ela, como eu falei, abriu meu mundo para pessoas e para o modo de pensar, e que é um local que realmente mora no meu coração, apesar de, infelizmente, agora eu não estar trabalhando, né? Mas realmente foi um lugar muito importante.